Uma senhora morava sozinha num vilarejo e conforme os anos foram passando, a senhora foi perdendo suas forças, não conseguia mais cortar a sua lenha, não conseguia mais levar uma vida normal com suas plantações e ela arrumou uma ajuda inusitada. Ela morava num vilarejo. Esse vilarejo ele ficava cercado de uma floresta, e essa floresta se ouvia um boato de que tinha um lobisomem dentro da floresta. Na verdade, alguns atribuíam a possibilidade de ser um urso, outros atribuíam de um outro animal de alguma espécie não reconhecida por ninguém, e alguns outros caçadores que tinham hábitos noturnos também afirmavam já ter visto um homem que eles viam que caminhava à noite na floresta, parecia estar nu e o pelo coberto de pelos compridos e tinha um aspecto de lobisomem. Pois é, se criou a cultura de que o lugar tinha lobisomem, tinha lobisomem. E essa senhora que morava sozinha começou a notar que quando ela acordava de manhã, ela tinha lenhas prontas, empilhadas, arrumadas. Ela tinha um cantinho no rancho da casa dela, que o fogo estava feito. Ela começou a notar uma diferença assim, na vida dela. Certa noite, um vizinho fazendo ronda, porque sumiam muitos animais, principalmente galinhas, por isso se atribuía a tal criatura, né? Uma certa noite, esse vizinho pegou, de longe avistou a presença desse ser estranho na casa dessa senhora. Ele viu que esse ser carregava galhos, gravetos, lenha, viu que esse ser fazia fogo, viu que esse ser cuidava dos animais, porque o único lugar onde não sumiam animais era na casa dessa senhora. Aí surgiu a ideia de monitorar a vida, a casa, o entorno da casa dessa senhora. Os vizinhos se uniram e começaram com uma vigília. Só que eu acho que a criatura era muito esperta e de longe percebeu isso. Percebeu que estava sendo monitorado e não apareceu uma noite, não apareceu outra, mais outras, e noites se passaram e ele não apareceu. Só que isso resultou para essa pobre senhora que a ajuda que ela tinha deixou de existir. Ela passou vários dias sem receber ajuda. Começou a lhe faltar água porque não tinha quem tirasse água do poço. Começou a faltar lenha porque não tinha quem cortasse a lenha para ela. E ela começou a se sentir prejudicada pela comunidade. A comunidade não ajudava ela e ao mesmo tempo espantava o suposto ser que poderia ser um lobisomem na imaginação deles, né? Passado algum tempo, a senhora começou a receber novamente ajuda. Novamente ajuda. Aí um dia ela resolveu ficar acordada durante uma noite. Ficou a noite inteira acordada, ficou monitorando a sua casa, ficou monitorando, até que ela viu a aproximação lentamente, e ao contrário dos hábitos, das lendas e contos, que os lobisomens aparecem em noites de lua cheia, na noite de lua cheia era o único dia que ele não aparecia. Possivelmente porque os outros não vissem ele, né?
Essa senhora tentou uma aproximação de longe, foi falando, tentando falar, mas o bicho era arisco. O bicho era arisco, ela não conseguia contato com ele. Um certo dia, essa senhora adoeceu, precisou de ajuda. Quem cuidou dela? A tal criatura. A tal criatura apagava todas as luzes da casa e no escuro ia lá, preparava o chá dela, levava o chá, entregava para ela. E diz ela, isso foi uma lenda passada por ela para seus filhos, netos e assim por diante, suas gerações. Diz ela que até o fim da vida dela, quem cuidou dela foi o ser atribuído pelos outros como lobisomem. Mas não se sabe. Eu, particularmente, eu acredito muito nesse tipo de história, porque em tudo que se fala existe um mistério. É o mistério do pé grande, é o mistério do... Essa história é uma história assim que eu já havia lido, reli outras vezes, outras pessoas me comentaram comigo, e todos têm algo parecido. Todo mundo tem alguma coisa parecida, sempre tem algum ponto que se encontra na história. Por isso que eu acredito muito nessa história. O tal bicho, ou lobisomem, ou criatura, ou urso, ou seja lá o que for, dizem os caçadores que ainda encontram na floresta, passados milhões e milhões de anos. Milhões não, milhares, né? Vamos deixar um pouco menos, né? É uma história curta, mas interessante. Fiquem comigo, a gente se encontra.